Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto do professor Ubiratan Jorge Ori, um dos nossos conselheiros superiores e grande decano da Escola Austríaca de Economia do Brasil, publicado originalmente na revista Oeste. A destruição dos valores do Ocidente. O texto usa como mote alguns movimentos e declarações do presidente Lula e do presidente Biden dos Estados Unidos, defendendo o fortalecimento de organismos supranacionais na condução, por exemplo, de questões como o problema ambiental, que, na visão do professor Iori, estariam indo numa direção muito exagerada de diminuição da autonomia das regiões, dos estados, das nações, da autonomia local em prol de um fortalecimento de uma governança de âmbito planetário, de âmbito mais generalista, o que teria consequências negativas para a liberdade individual. Ele vai dizer que se os legislativos que sintetizam a democracia representativa, que estão ameaçados de ser tragados por uma nova ditadura, vão aceitar passivamente a supressão das suas funções, se o povo vai se conformar em perder a sua liberdade e dignidade, supostamente fazendo-se representar através dos parlamentos, essa é a questão que vai ter que ser descoberta, o que vai acontecer com ela, se vai acontecer isso ou não. Essa ameaça crescente de concentração de poder do globalismo deveria preocupar os liberais, diz o professor Iori. Mas, infelizmente, ainda se nota entre alguns deles certa resistência para enfrentar o perigo por pensarem erradamente que seria algo como coisa de conservadores. É tempo de perceberem que sua omissão é uma forma abominável de conformismo, pois ao abrirem mão do controle de suas vidas estão chancelando o socialismo dos nossos dias, que matreiramente deslocou suas tropas do campo da economia para o da cultura. É a análise que faz o professor Iori quanto a esse problema. Por falar em cenário internacional e agendas internacionais que desagradam os liberais e que violam os princípios fundamentais do Ocidente, nós temos um texto do Roberto Rachevsky, Israel, Gaza e a ONU, em que ele vai dizer que a Agência das Nações Unidas, que supostamente foi criada para prover ajuda humanitária para a população árabe que vive como se fosse refugiada, é um braço ativo do terrorismo fundamentalista islâmico. E agora, com evidências à prova de evasão e narrativas falaciosas, diz-nos o Rachevsky, os países que são as vítimas do terror decidiram parar de financiar seus algozes, os terroristas árabes. Só agora. E ele ajuda aí a jogar os holofotes para esse problema grave, que é o tratamento muito condescendente que se dá nos grandes fóruns internacionais a essas entidades terroristas que são vistas como vítimas de um terrível genocídio perpetrado pelo Estado de Israel. E o texto do Rachevsky é mais um a martelar no sentido contrário. Contra a liberdade está a censura. Além do terrorismo, está a censura. E nós temos o texto do Luan Sperandio, As 10 faces diferentes da censura. Esse artigo faz uma classificação dos tipos diferentes de censura de uma forma a partir do tipo de conteúdo que é censurado, quem censura e o que é censurado, a maneira como se censura. Ele faz 10 classificações, todas elas no sentido de restrição das liberdades, mostrando os danos deletérios que essas medidas censuras podem provocar. Censura política, censura religiosa, censura literária, autocensura, que muito vem acontecendo no Brasil diante das medidas autoritárias que vêm sendo tomadas pelas nossas autoridades republicanas. O cidadão crítico acaba se podando nas suas declarações, se autocensurando por receio do que lhe possa acontecer, o que é absolutamente insustentável numa sociedade democrática civilizada. Muito bem. Aí nós temos uma pausa para 2 artigos que, na verdade, são aquelas velhas, tradicionais seleções de citações de autores e personalidades que o nosso João Luiz Mauad costuma reunir. O primeiro deles, A Sabedoria de René Descartes. René Descartes, nascido em 31 de março de 1596 e falecido em 11 de fevereiro de 1650, foi um filósofo, físico e matemático francês, conhecido como um dos ícones da filosofia racionalista, que foi pai da filosofia moderna.
a ideia do subjetivismo, da racionalidade, né, a partir de uma dúvida hiperbólica, que é um conceito que é atribuído à filosofia cartesiana, iniciou uma série de mudanças no pensamento humano, principalmente na tradição filosófica ocidental, que levariam, com o incremento do eu, do subjetivismo, mais adiante teriam seu papel para a emergência do pensamento liberal. Então, Descartes tem um lugar importante na história do pensamento ocidental, na história do pensamento humano, na história da liberdade, porque a ideia do indivíduo, da esfera privada, do subjetivo, do eu, dessa heterogeneidade necessária, isso vai ganhar corpo a partir da porta da brecha aberta pela filosofia cartesiana. E o outro é A Sabedoria, de Albert Camus. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus nasceu em 7 de novembro de 1913 e morreu no dia 4 de janeiro de 1960. Bem, agora vamos voltar para a realidade política nacional. A coluna Judiciário em Foco, Artistas na Corte, uma paródia ao Estado de Direito. O texto relata que o TSE, sob o comando da sua vice-presidente ministra Carmen Lúcia, realizou uma audiência pública para discutir as sugestões com vistas ao aprimoramento, bem entre aspas, né, das eleições de 2024. Como esperado, tal combate à desinformação reinou como primadona no debate, diz-nos a nossa Kátia Magalhães, que é a autora da coluna, em meio a outros temas como transporte gratuito nos dias de votação e proibição de circulação de caçadores, atiradores e colecionadores com armas de fogo nas 24 horas anteriores e posteriores ao pleito. Durante a audiência, a cantora Marisa Monte falou. Ela pediu à Corte Eleitoral que possibilitasse aos artistas o direito de vetarem o uso de paródias das suas obras em jingles eleitorais. Ela disse se sentir torturada, moral e psicologicamente, ao ver um candidato com quem não tem nenhuma afinidade travestir uma música dela para usar como jingle em campanha. Esse tipo de paródia seria uma violência moral, porque quando é utilizada em propaganda eleitoral, ela cria uma nova intenção, um desvio de finalidade, que é justamente promover aquela candidatura, aquele candidato, aquela ideologia ou aquele partido. Kátia começa argumentando que a Marisa Monte deveria ter feito seu pleito ao Congresso Nacional e não a um tribunal, porque um órgão judicial encarregado de dirimir litígios concretos entre partes determinadas não pode normatizar um rol genérico de situações futuras, pelo menos não em uma democracia, abre aspas, absoluta, talvez numa democracia relativa, como diz o presidente Lula, o judiciário possa fazer às vezes de legislativo. Mas numa democracia, de fato, não poderia. É porque nós não estamos em uma. Mas se estivéssemos, não poderia. Se queremos estar, não poderia e não pode. Quanto ao teor do seu inconformismo, a cantora revelou que, apesar de artista, pouco conhece sobre a esfera legal dos seus próprios direitos. Se tivesse tido a simples curiosidade de reler a Lei de Direitos Autorais, teria recordado que o legislador concedeu liberdade quase plena aos autores de paródias, tendo imposto a estes as duas únicas obrigações de não reproduzirem a íntegra da obra parodiada e de não acarretarem descrédito a esta. Obrigações cujo cumprimento é decorrência natural do próprio ato de parodiar, ou seja, de criar uma imitação cômica de alguma coisa, e por isso mesmo diversa dessa alguma coisa, com o intuito de satirizar uma certa situação e não a obra em si. Acho isso errado, não é mesmo? Na liderança do Yale Flash de hoje, o texto do professor Alex Pipkin, O Liquidificador da Verdade Objetiva. Eu disse caso encerrado, mas não existem casos encerrados para os nossos coletivistas insanos dos dias de hoje, principalmente os identitários das universidades. Diz-nos o professor Pipkin que o ideal coletivista, na verdade, é individualista, por paradoxal que pareça, mas num sentido grosseiro. É mais ou menos um quero que os outros, nós o povo, se explodam. Eu quero para mim e para minha tribo. Esse é o coletivismo que importa para essas pessoas. Ponto final. E aí o professor Pipkin argumenta, a moderna virtude parece estar encarnada em malandros maldosos, imorais sem escrúpulos e em verdadeiras nulidades intelectualmente falando. São tantas injustiças e autoritarismos que de tanto triunfarem, banalizaram-se e agora se vestem luxuosamente sob o véu da verdade.
O quarto poder, a mídia, antes guardiã dos fatos, das evidências e da verdade, transfigurou-se em um aparato validador da patifaria, um liquidificador da verdade objetiva. Veja e escute qualquer programa que envolva analistas de política e economia. É sobrenatural. Todos eles possuem a mesma opinião, inclusive os especialistas convidados. Isso me lembra o personagem Múcio, cujo bordão era o famoso tirou daqui, ó. Literalmente todos estão interessados na mesma verdade, não desejando criar atritos, uma vez que todos suportam o mesmo sistema. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta, afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.